foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor, que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Glória ao nome de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia nos fala aqui a respeito de uma passagem que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. E nós sabemos que Paulo foi um dos apóstolos que mais pregou o Evangelho. Ele pregou praticamente para o mundo da sua época. E Paulo ele registra aqui algo na sua vida, né? Ele vai falar aqui sobre o espinho na carne. E não quero me ater a este detalhe do espinho na carne. Nós vemos que muitos dos teólogos atuais, eles discutem, né, a respeito deste assunto, e não quero me ater a isso. Mas observamos que Paulo aqui, no versículo 9, olha o que ele diz. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo ele deixa claro que ele tinha algo ali que estava acontecendo e ele estava orando a Deus, pedindo a resposta da parte do Senhor. E a Bíblia diz que o eterno Deus, que o Senhor se apresenta a ele, e diz Paulo, a minha graça te basta. Nós sabemos que a palavra graça do grego significa favor ou algo que nós não merecemos. E de fato, a palavra graça ou a graça do Senhor é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, nós não merecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação que o Senhor nos deu. Nós não merecemos nada disto. Mas o Senhor, ele foi gracioso conosco. O Senhor, ele foi gracioso com cada um de nós. E a Bíblia prova este amor, esta bondade de Deus para conosco, quando Deus ele dá o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, quando Deus está falando, a minha graça te basta, Deus estava dizendo, olha, o meu favor, a minha bondade, ela está sobre você. Agora, quando nós partimos, esta palavra graça do hebraico, ela significa cercar, proteger, guardar, livrar de algo. Então, quando Deus está falando, Paulo, a minha graça te basta, Paulo ele tinha entendimento tanto do grego como do hebraico. Do grego ele sabia que Deus estava falando de um favor. Deus estava falando de algo que ele não merecia. Por exemplo, nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós merecíamos a bondade de Deus, os livramentos que Deus nos dá. Nenhum de nós somos merecedores de tal misericórdia, de tal bondade, mas o Senhor nos deu. Mas quando Deus fala com Paulo, e Paulo sendo ele judeu e filho de judeu, Paulo ele sabia que a palavra graça do hebraico significa cercar, proteger, guardar, livrar de algo. Deus estava dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o meu favor te basta. Paulo, a minha proteção te basta, Paulo. Queridos, talvez você que está nos acompanhando através dessa transmissão, né, você que está aí no canal da igreja, está nos acompanhando, talvez você tenha passado por algum momento da sua vida, talvez você tenha passado algo que tenha te trago alguns, até mesmo desequilíbrio emocional,
eu quero te dizer uma coisa, a graça de Deus basta na sua vida. A proteção de Deus é o suficiente para você. A proteção de Deus é o suficiente para as nossas vidas, pois a palavra graça, partindo do hebraico, significa proteção, guardar, livrar de algo. Quando Deus fala para nós, a minha graça te basta, Deus estava dizendo, olha, eu sou aquele que protejo você. Eu sou aquele que guardo vocês. Eu sou aquele que livro vocês do mal. Eu sou aquele que trago, aleluia, uma proteção sobre a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E existe algo melhor, irmãos, do que saber que Deus tem nos guardado? Existe uma proteção melhor do que a do Senhor? O salmista diz que Deus não cochila. O salmista diz que Deus não dorme. O salmista diz que se Deus não guardar a casa ou a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia aqueles que estão guardando. Então, se não for Deus para nos guardar, ninguém mais é capaz de fazer isto. Somente Deus. E Deus, ele tem tanto poder de nos livrar das dificuldades no âmbito tanto físico que nós estamos vivendo, como também no espiritual. Por exemplo, se uma pessoa que tem na sua casa tem alarme, a cerca elétrica, e não é errado ter isto, pode guardar de um assaltante, coisas semelhantes. Mas no âmbito espiritual, o alarme não adianta de nada. No âmbito espiritual, a cerca elétrica não adianta de nada. Mas a proteção de Deus, ela é tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A Bíblia fala que nós lutamos contra um espírito imundo, que é o espírito do próprio diabo. Nós guerreamos contra espíritos, potestades malignas, e somente Deus pode nos livrar de todo este mal. Somente Deus. Por quê? Os demônios, eles têm medo. Os demônios, eles têm que respeitar o nome do Senhor. Eles têm que respeitar o nome do Senhor. Então, quando você está na sua casa orando, buscando a Deus, a proteção de Deus, ela está sobre a sua vida. A proteção de Deus está sobre a sua casa. Você que é cristão, você que serve ao Senhor, a proteção de Deus, ela é tanto para você, como também para a sua casa. E na casa que um cristão chegar, no nome de Jesus, e que o inimigo das nossas almas está operando ali, quando aquele cristão chega, aquele inimigo, ele tem que sair. Por quê? Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas que é o Senhor Jesus, ele chegando na casa, o inimigo, ele tem que se retirar. Ele tem que sair. Me lembro de um dia que a gente foi orar numa casa e estava uma situação triste, um clima triste, e uma família passando pela dificuldade, e nós começamos ali a orar, buscar ao Senhor, e depois a gente foi sentindo a paz do Senhor, sentindo a alegria do Espírito Santo. Por quê? Jesus chegou naquela casa. Jesus chegou naquela casa. Vocês lembram da passagem de Marcos, no capítulo de número 5? Aquele homem de Gadara que estava naquela situação, A Bíblia fala que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. É a função dele. E ele estava destruindo aquele homem, a família, a moral daquele homem. Mas quando Jesus chega, Jesus muda toda aquela situação. Por quê? A proteção de Jesus, ela é tanto para nós que servimos a Deus, como também para aqueles que são da nossa família. E para todos aqueles que querem aceitar esta proteção da parte de Deus. Paulo continua falando no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo, olha, eu sinto prazer em todas essas coisas que eu tenho passado. Por quê? Paulo está dizendo, é um privilégio servir o reino. É um privilégio servir ao Senhor. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele se apresenta ali como servo de Deus.
Paulo, servo do Senhor. Na sequência que ele vai falar, ele vai dizer que Deus o chamou para apóstolo e para pregar a sua palavra. Mas ele se apresenta em primeiro lugar como servo do Senhor. Ele tinha alegria de servir o reino. Ele tinha alegria de servir ao Senhor. E ele diz, olha, é nos momentos de fraquezas. É na fraqueza que eu me alegro. Por quê? O nome do Senhor é glorificado. Você já viu quando algumas coisas que a gente passa na nossa vida, e no momento é tão ruim, mas depois que isso tudo passa, que a gente olha para trás e conseguiu vencer, a gente glorifica o nome do Senhor, porque a gente sabe que a gente passou aquilo tudo e Deus estava dando força. A gente sabe que pela nossa própria força nós não conseguiríamos vencer, mas Deus estava conosco nos dando força. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado em nossas vidas. E Paulo ele finaliza o versículo de número 10 dizendo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Observa que o estar aqui é passageiro. O estar que Paulo está dizendo é só, eu estou fraco. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. O estar é passageiro. Talvez você está passando por uma luta, mas isto é passageiro. Talvez você possa estar passando por uma dificuldade financeira, mas o estar é passageiro. Isso é transitório, isso uma hora vai passar. Isso uma hora vai se embora. Mas ele diz, ele continua falando aqui, então é que eu sou forte. O estar não pode definir quem você é. O momento, às vezes, de fraqueza não pode definir a sua história com Deus. E muitas das vezes as pessoas não conhecem a sua história com Deus. Mas Paulo diz, olha, quando eu estou, eu sou. Você pode estar passando pelo momento de fraqueza, mas você não é fraco, você é forte. Você pode estar passando pelo momento desconfortável da sua vida. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Tudo isto vai ter que passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. E como eu falei aqui, a palavra graça significa proteção, favor. Deus, ele veio com o seu favor. Deus, ele veio com a sua bondade para nos trazer proteção, para nos dizer que o momento ele é passageiro. O momento ele vai ter que passar. E quando este momento, igual por exemplo o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, onde tem assolado muitas pessoas, muitas vidas, isto vai ter que passar. Isto vai ter que dar Deus, vai chegar um momento em que Deus ele vai dizer um basta para tudo isso, isso vai ter que passar. Agora, como eu estou me comportando neste momento, isso vai contar muito para o meu futuro. Porque tudo aquilo que eu estou plantando hoje, um dia vai ter uma colheita. E quando você planta coisas boas, ela vai ter que vir um dia. Embora demore, mas vai ter que vir um dia. Então, o estar é passageiro. Mas Paulo diz, olha, eu estou, mas eu não sou. Eu estou passando por isto. Mas este momento que eu estou passando, ele vai chegar a um fim. Chega o momento em que o eterno Deus, ele diz, olha, basta. E chegou o momento da tua bênção. É por isso que é importantíssimo nós permanecermos fiel ao nosso Senhor. Firmes na rocha, crendo que ele está conosco e nos dando vitória. E o nome do Senhor continua sendo glorificado em nossas vidas. Que o Senhor Deus